Democracia na América, de Alexis de Tocqueville, uma obra fundamental que todo conservador precisa conhecer. Vamos falar sobre ela hoje? Mas antes, não deixe de apertar o sininho, curtir o canal, dar aquele apoio para ele. Se não é inscrito, se inscreva. Convergência ES precisa do apoio de vocês para continuar produzindo conteúdo de qualidade para formação filosófica, política e em geral. Siga-nos nas redes sociais. Convergência ES está só começando. Democracia na América. Se você veio para esse vídeo porque já ouviu falar do livro ou porque simplesmente o título chamou-lhe a atenção, vamos falar dessa obra que é a obra magna, a Opus Magnus de Alexis de Tocqueville, um dos maiores filósofos políticos, por que não, vamos chamar de cientista também, político da história. Tocqueville foi um filósofo francês e aristocrata, um pensador de origem aristocrata. Ele era da nobreza francesa do final do século XIX, início do século XX. A família dele passou pelos horrores da Revolução Francesa. Ele próprio tinha uma certa formação liberal, mas temperada com os princípios da boa filosofia, da boa visão da realidade, da boa percepção das coisas. Em dado momento do início do século XIX, já estava a França, já tinha passado pela Revolução, pelo governo de Napoleão Bonaparte, pela Restauração, e Tocqueville vai aos Estados Unidos para fazer um estudo sobre o sistema penitenciário americano, porque queria se fazer uma reforma nas prisões francesas e eles olhavam com curiosidade o que os Estados Unidos, uma nação jovem, do outro lado do Atlântico, recém-independente, com a ajuda inclusive da França, das garras do grande rival da França, que é a Inglaterra, o que os americanos estavam fazendo em suas prisões? Só que Tocqueville aproveitou essa viagem para fazer um dos mais penetrantes estudos antropológicos, filosóficos e políticos da época e de todos os tempos. Sua obra, Democracia na América, é uma dissecação do sistema e da sociedade americana, que, aliás, era um sistema que despertava muita curiosidade nos franceses e nos europeus em geral. O que chamava muita atenção em Tocqueville era uma sociedade livre das distinções de estamento. O que é estamento? Estamentos são organizações sociais, são fatias da sociedade que se distinguem por laços de honra, de consanguinidade, de origem histórica. São os velhos estados, clero, nobreza, povo, medievais. Diferente das classes sociais que existem numa sociedade capitalista e que são mais fluídas, você é membro de uma classe social de acordo com a posição que você ocupa nos meios de produção, na cadeia produtiva, ou de acordo com a renda. Na questão dos estamentos, não. Existe toda uma origem sanguínea, todo um status relacionado ao modo de vida, e a distinção é muito maior entre os estamentos. A sociedade norte-americana nunca teve isso. Desde o período colonial do século XVII, ela se distinguiu por uma certa igualdade. Não no sentido de todos terem a mesma renda, nem mesmo as mesmas oportunidades, mas sim no sentido de não haver as distinções de estamento. Todos eram plebeus, todos eram, portanto, iguais, de certa forma. E isso foi um dos principais combustíveis do igualitarismo que levou à democracia na América após a independência. E foi mantido até hoje. Mas a França não passou também por uma revolução que tecnicamente acabou com os estamentos, liberdade, igualdade, fraternidade? Sim, mas ainda persistia na sociedade europeia fortemente as tradições da antiga sociedade estamental. Lembrando que a monarquia também foi restaurada, tanto com os Bourbons em 1815, Luís XVIII voltou ao trono, quanto depois com o rei burguês Luís Filipe de Orleans I, que em 1830 chega ao trono. Então, mesmo que a Constituição francesa e de outros reinos da época falasse da igualdade de todos perante a lei, permaneciam ainda fundamentalmente colocadas na sociedade europeia aquelas distinções culturais dos estamentos. Então Tocqueville tinha muita curiosidade, como que funcionava esse sistema americano? E ele viu que funcionava bem. Ele viu que a democracia na América possuía um extraordinário sistema de pesos e contrapesos que chamava-lhe a atenção em um ponto.
Veja bem, para você entender o ponto que Tocqueville quer chegar, você tem que entender o seguinte: qual é o grande temor de um pensador como ele? O grande temor de um pensador como ele é que na sociedade antiga, estamental, apesar de todas as injustiças que você pode analisar e nós podemos denunciar, querendo ou não, entre você, indivíduo, e o rei, havia toda uma série de organizações que diluíam o poder do rei. Você tinha grandes casas de nobreza, você tinha a igreja, você tinha as guildas, você tinha a própria organização estamental que protegia os indivíduos, as famílias muito poderosas e numerosas. A partir do momento que você estabelece uma sociedade igualitária, em que não tem distinções, em que você elimina os grandes príncipes, os grandes poderes, todos são iguais, mas um é desigual, o Estado. Então o temor da democracia para homens como Tocqueville é que essa democracia esmagasse os indivíduos, transformando em átomos. Então, qual seria a receita da América para que isso não acontecesse? E Tocqueville reparou que havia sim, dentro do sistema americano, um sistema de contrapesos. Em primeiro lugar, havia, além da tradicional divisão entre poderes, executivo, legislativo e judiciário, tal como preconizada por Montesquieu, havia uma divisão muito mais importante, que era a dos entes da federação. O governo federal tinha suas atribuições e não se imiscuía no poder local. E por sua vez, entre o poder local, os condados, as cidades e o poder federal, você tinha o poder dos estados, afinal, são os Estados Unidos da América. Nos Estados Unidos, o poder político não surgiu de cima para baixo, lembre-se, surgiu a partir dos pequenos condados já no período colonial, depois com a independência surgiram os estados, que eram as colônias, e por fim surgiu os Estados Unidos. Então, querendo ou não, a maior parte da política americana não era feita em nível federal, mas sim em nível de condado, em nível local. E mesmo no nível local, a maior parte da iniciativa era deixada na mão da iniciativa privada. Então, essa característica do indivíduo cidadão, do indivíduo participativo, que não liga muito para a política e que, portanto, não deixa também que a política se meta muito na sua vida, é uma marca da democracia na América. E, de certa forma, um freio às pretensões imperialistas do Estado, às pretensões totalitárias do Estado. Tocqueville, muito argutamente, entendia que a democracia moderna, o Estado moderno de direito criado pelas revoluções, inclusive a Revolução Francesa, tende a ser totalitário. Porque essa destruição dos poderes intermediários, essa atomização dos indivíduos, os torna muito fracos diante do poder estatal. Então, ele tentou ver nos Estados Unidos possíveis remédios que impedissem que tal processo acontecesse na Europa. Só que ele também faz os seus alertas. Até quando os Estados Unidos seriam capazes de manter essa cultura? Até quando os indivíduos americanos seriam tão independentes do Estado, com seu espírito de empreendedorismo, com seu espírito do americano, do American Way of Life? Até quando os condados conseguiriam resistir às pretensões de poder dos estados e os estados conseguiriam resistir às pretensões de poder do governo federal? Sim, pois Tocqueville entendia que havia uma tendência histórica de fortalecimento desses poderes centrais. Se ele tivesse vivido no século XX, sem dúvida alguma, não teria se assustado com o que aconteceu. Talvez até visse como algo fatídico, que teria mesmo que ocorrer. Especialmente a partir dos anos 30, com o governo do presidente Roosevelt, que a pretexto de combater a crise de 29, estabeleceu um gigantesco maquinário federal de intervencionismo estatal. Um maquinário que chegou a ser acusado de socialista. Boa parte do New Deal, essa política americana de intervenção forte do Estado na economia e de intervenção do governo federal nos poderes locais, foi revertida depois da Segunda Guerra Mundial por Harry Truman. Mas, desde os anos 60, progressivamente vem fortalecendo-se. Cada vez mais assiste-se na América um processo que não é diferente do que ocorre nos demais países do Ocidente, que é o fortalecimento da máquina burocrática, impessoal, totalitária do Estado diante do enfraquecimento dos indivíduos que compõem a sociedade, em grande medida devido à falta de poderes intermediários, nobreza, clero, guildas, grandes famílias, e também devido à corrosão dos valores culturais de independência do indivíduo com relação ao Estado. Por isso
Eu recomendo essa obra, por isso eu acho que todo conservador e todo aquele que quer ver a realidade com bons olhos deve estudar Tocqueville. Tocqueville é um filósofo fundamental. Aqui quem fala é o Wellington Calegari, no Convergência ES.